Olá, Psis. Então, a partir de agora, nós vamos iniciar a nossa aula e o nosso tema é possibilidades reais da atuação com avaliação psicológica. Eu sou Cibele Lessa e conduzirei, então, a aula da nossa quinzena de aulas gratuitas da avaliação psicológica. Então, vamos dar seguimento a partir de agora, certo? Nossa aula estará gravada, então, quem não puder ficar até o final, fique à vontade e aí vocês poderão, então, acessar por um tempo limitado. O objetivo da nossa aula é uma reflexão, né? Como psicólogos, fomos treinados para entender o outro, mas pouca gente, poucas formações, ou quase nada, nos ensinou a enxergar de forma estratégica as oportunidades da nossa profissão. É verdade, né? Então, hoje estamos aqui querendo te mostrar como a avaliação psicológica ela pode ser um caminho real para construir uma carreira segura, valorizada e financeiramente viável. E nossa aula está destinada a profissionais que atuam ou que desejam atuar com a avaliação psicológica. Então, se você é um deles, fica aqui com a gente que essa aula vai ser uma mudança e uma virada de chave para você. Bom, vamos falar também, né, e vamos refletir sobre a possibilidade de desenvolver aí uma clareza mental, onde a avaliação psicológica pode nos levar e porque ela pode, sim, verdadeiramente ser a nossa principal fonte de renda, ou, né, a fonte de renda. Não, nem sempre foi assim, isso é uma verdade, então vamos compartilhar com vocês parte da nossa jornada, que foi lá o nosso início. Somos a Manuela e a Cibele, eu sou a Cibele, e a Manu está aqui graduando em 2005, eu estou graduando em fevereiro de 2006, colando grau. Somos psicólogas e desde então, as nossas colações de grau, nós atuamos com avaliação psicológica, ou seja, há mais de 18 anos com experiência. Não foi sempre assim, tá, gente? A gente não iniciou com segurança, a gente também não iniciou com determinação, com clareza, com objetivo. A gente também passou por aquele famoso combo, que é o medo de errar, comprar testes e deixar os testes encostados, arquivados, testes errados, testes desalinhados com aquilo que a gente pretendia, que a gente pensava e gostaria de avaliar, e principalmente sobre a insegurança ao avaliar e a cobrar, ou seja, a precificar, né, um serviço tão importante. Aqui é um pouco da nossa jornada, então eu cá numa sala de especialização, que é na Universidade Estadual de Santa Cruz, aqui na nossa região, Itabuna, Bahia, sul da Bahia, e a Mano está aqui com a equipe médica e a equipe multiprofissional de cirurgia bariátrica, onde ela fez parte e foi membro durante um bom tempo, alguns anos, né? Participando de um congresso nacional. Então, logo, né, a nossa graduação, o que foi que aconteceu? Né? Caímos aí, então, em áreas diversas, não nos conhecíamos, não, a gente não se conhecia, né? Não nos conhecíamos naquela época, apesar da mesma cidade, mas estávamos aqui atuando com a psicologia. E se você também sente que a avaliação psicológica é importante, mas ainda não sabe por onde começar, fica aqui que você vai entender um pouco nossa história. Né? Eu estou cá conduzindo um grupo nos centros de referência psicossocial, e aqui eu vou trazer um pouco sobre a nossa história e a nossa bagagem, né? Então, ao longo desses anos, realizamos mais de 9.000 avaliações psicológicas em diversos cenários, e eu diria que esse número já foi batido há muito tempo, afinal de contas, a gente atua com avaliação psicológica todos, 3 vezes na semana, pelo menos, desde que eu iniciei em 2007 no cenário da avaliação, e a Mano também em 2007, né? E aí a gente tem, então, uma experiência e bagagem em diversos contextos, como a psicologia do trânsito, que foi onde me abriu as portas, né, e me trouxe uma grande experiência, e a partir de então a gente foi também desenvolvendo habilidades e competências, atuando em áreas de recrutamento e seleção, a avaliação
de perfil comportamental, prestando consultoria ou prestando ali serviço para uma empresa corporativa, né, no mundo corporativo, avaliações para piloto de avião, comissário de bordo, avaliações para mudança de sexo, ou seja, né, uma cirurgia de grande impacto, e avaliações psicossociais, todas elas designadas pelo Tribunal de Justiça da Bahia, ao qual eu sou credenciada. Também realizamos avaliações psicossociais voltadas aí para algumas NRs, e aí a gente vai, inclusive, falar um pouco mais sobre ela à frente. Nosso compromisso é com a formação de um conteúdo acessível, técnico e, acima de tudo, um conteúdo prático, que valorize o seu desenvolvimento como profissional em cada etapa da avaliação. Aqui trazemos também a próxima lâmina um pouco sobre o nosso currículo, né? Bem brevemente, somos educadoras, professoras, desenvolvemos também projetos diversos, entre eles projetos transformadores direcionados a psicólogos que desejam alavancar e destravar a sua prática com avaliação psicológica, né? E sempre com rigor científico e técnico e ético. Possuímos mais de 18 anos de experiências, entre as nossas especializações e formações, né? Apresentamos aqui a formação em avaliação psicológica, avaliação de psicologia do tráfego, do trânsito, neuropsicologia, saúde mental, teoria cognitiva comportamental, entre outras. Então, nosso sucesso é fruto de uma jornada dedicada, de estudo constante, com ética e qualidade, em cada projeto e em cada avaliação. Somos idealizadoras do nosso perfil lá, né, avaliação psicológica na prática, hoje a nossa empresa, que presta serviços aí voltados para psicólogos que desejam, então, conhecer um pouco mais e desenvolver habilidades para atuar com essa área tão crescente, certo? Se você quer trilhar conosco esse caminho e alcançar esse nível de excelência, então essa aula é para você também. Vamos retomar um pouco sobre o conceito de avaliação psicológica, né? Então, esse conceito tão importante. Vamos lembrar que a avaliação é um processo técnico e científico que usa entrevistas, técnicas de observação, testes psicológicos para investigar o funcionamento mental, emocional e comportamental de uma pessoa, de um sujeito. É muito mais do que aplicar teste, tá, gente? Então, a avaliação psicológica não é testagem psicológica. É um conjunto de técnicas, né? Uma metodologia, um planejamento e um processo estruturado. E ela ultrapassa ali a barreira da clínica e também pensar clinicamente com técnica, com ética. Então, é isso que ela nos possibilita, né? Uma investigação criteriosa que a gente possa pensar de forma com raciocínio clínico para que a gente exerça aí algumas condutas finais. E o melhor de tudo, é uma atividade que é exclusiva. A avaliação psicológica é um serviço que é privativo à nossa profissão. Ninguém mais pode realizá-la. A resolução que embasa, a resolução mais atual é a resolução 31 do Conselho Federal de Psicologia, publicada em 2022. Ela estabelece diretrizes para a realização da avaliação no exercício profissional do psicólogo e do psicólogo. É uma normativa que destaca que é um processo estruturado de fenômenos psicológicos, de investigação, né, de fenômenos psicológicos, para prover informações à tomada de decisão, seja ela no âmbito individual, no âmbito grupal ou no âmbito institucional, com base em demandas, condições e finalidades específicas. E, então, a resolução, ela chega aí com uma importante função, que é a função de proteger a nossa atuação e a nossa prática. É como um mapa que nos direciona e diz, olha, se você seguir por aqui, né, as nossas recomendações, você vai estar segura, respaldada e ética. Então, precisamos adotar, então, a resolução como uma bíblia. Ela faz, assim, ela norteia toda a nossa prática. Então, é importantíssimo que vocês, né, tenham aí como um documento de cabeceira. Quem pretende atuar, então, é essencial. Vamos lembrar que ela é um processo estruturado, né? Já falamos sobre isso. E, além disso, ela contempla aqui métodos e técnicas e instrumentos consideradas fontes fundamentais. Então, quais são as fontes fundamentais, segundo a normativa? 1. Testes psicológicos aprovados pelo CFP para uso profissional da psicóloga ou do psicólogo. E dentro aqui de testes psicológicos, a gente amplia aqui para escalas, inventários psicológicos avaliados com todos aqueles critérios do
SATEPS e publicado lá no sistema do SATEPS. Entrevistas psicológicas e anamneses ou protocolos ou registros de observações de comportamento obtidos individualmente ou por meio de processo grupal ou de técnicas de grupo. Então, é um conjunto de habilidades, né? Um conjunto de métodos e técnicas. Ou seja, enquanto muitos psicólogos ainda se sentem seguros, tem muita gente de outras áreas começando a invadir o nosso espaço. Aliás, já começou e invadir o nosso território. Por quê? Porque existe um potencial enorme dentro da avaliação psicológica. Então, já que você agora entendeu um pouco mais sobre a avaliação, falamos um pouco mais sobre a retomada dos conceitos, né, e como ela é uma competência exclusiva, esse é o momento da gente abrir o mapa aqui para vocês. Ou seja, vamos, né, tomar consciência de que muita gente acha que a avaliação se resume a um processo simples, a um processo dentro de uma clínica, ou uma escuta, ou ali dentro de, ou quem participa de um concurso ou de uma seletiva. Mas a verdade é que existem várias áreas que você pode se identificar, pode ter afinidade, pode atuar, e o melhor, pode ganhar bem e construir uma referência aí, ser referência e construir uma carreira sólida. Então, vamos falar sobre essas oportunidades. Como quando aconteceu com a gente, e a gente está aqui dividindo com vocês, desejando que todo mundo conquiste esse espaço e domine também essa área. Vamos mostrar algumas possibilidades, na verdade são 8 possibilidades reais de atuação com avaliação psicológica, e vamos mostrar alguns detalhes para vocês. Dentro de cada área, quem são os clientes, como é que a gente pode cobrar, né? Ou seja, a média ali de preço, como entrar no mercado de trabalho e o que você precisa para começar. Este é o momento que eu te aconselho pegar papel e caneta ou dar um print nessa aula, porque é a partir daqui que a sua visão sobre a avaliação ela vai mudar, seu mindset vai se transformar, tá? Vamos falar então sobre o primeiro contexto, cirurgias eletivas. Gente, dentro de cirurgias eletivas aqui tem a bariátrica, plástica, laqueadura e redesignação sexual. A gente tem aqui uma ampla variedade, né, onde o psicólogo pode atuar. Quem é que te procura? São pacientes que são encaminhados geralmente por equipes médicas, por clínicas, por hospitais, ambulatórios, e em muitos casos há uma exigência formal, ou seja, é uma exigência da equipe médica que o paciente ele perpassa então por essa avaliação psicológica para que ele possa, enfim, realizar o procedimento cirúrgico. Então, é uma demanda real, é constante, é alta e é crescente. Médicos, eles preferem trabalhar com psicólogos, né, que sabem o que estão fazendo, né, primeiro, que tem confiança ali, e que, geralmente, eles fecham uma parceria, e uma parceria boa, né, ou seja, há uma chance de parcerias sólidas para todos nós. Quanto que você pode cobrar? Você pode cobrar de 400 a 800 reais por avaliação, dependendo da sua região e da complexidade do caso também. Eu diria aqui que é um processo estruturado, a gente demanda aqui algumas, de 3 a 4 sessões, de repente, para que a gente possa iniciar e fechar todo o processo avaliativo. Então, aqui a gente está dentro de uma média de 500 a 600 reais, certo? E o que você precisa para você começar? É uma experiência, né? Ou seja, desenvolver algumas competências importantes, como domínio de técnicas, como a entrevista, que é uma investigação global do paciente. Você também tem acesso e conhecimento a algumas ferramentas importantes, como escalas, inventários, diário alimentar, enfim, tem algumas ferramentas importantes que a gente vai ali, ela vai nos embasando, né, a coleta de dados para que finalmente a gente conheça melhor o funcionamento daquele sujeito, e no fim da avaliação a gente tem, então, uma clareza ali sobre o funcionamento do paciente. Além de precisar de uma avaliação, uma habilidade importante
na produção do documento psicológico. Precisa ser um documento com todas as técnicas conforme a resolução de documentos psicológicos. Uma dica importante: comece com uma cirurgia, por exemplo, se você escolher a bariátrica e futuramente, conforme você for, né, dominando as práticas, todas as técnicas e como funciona todo esse planejamento, a construção de conteúdo, você vai ampliando para outras cirurgias. É o que nós temos uma aluna fazendo, né? Ela já domina a cirurgia bariátrica e agora ela já está ampliando para avaliação em outras de pacientes para outras cirurgias, em outros contextos. É o contexto do trânsito, tá? O contexto do trânsito é um contexto importante, pois aqui envolve uma demanda muito real, né? Que é a primeira habilitação e a renovação de todo mundo que já tem habilitação, mas que trabalha, desculpa, gente, com a sua habilitação, né? Ela exerce sua atividade remunerada, os taxistas, os motoristas de aplicativos, os motoboys, né? E etc. Então, quem é que vai te procurar? Então, geralmente, aqui na Bahia começou dessa forma, né? Você precisa estar credenciado ao Detran, então, ou seja, quem é que te procura são as pessoas que já iniciaram o serviço lá no Detran e já foram direcionadas para a clínica credenciada. Então, você pode atuar como psicólogo, perito, examinador. Sobre a demanda, varia também conforme a região, pode ser um volume grande, geralmente aqui, quando a gente iniciou, era um volume enorme, pois na cidade aqui só tinham 3 clínicas, aqui na cidade próxima, então a gente ainda atendia em outros municípios, e era assim, agendamento com a sala coletiva aí cheia. Então, quanto é que você pode cobrar? De 100 a 200 reais por avaliação. Ou, se você for credenciado ao Detran, se você atuar numa clínica credenciada também, e aí, como é o nosso caso aqui, a gente não estabelece um valor. E sim, a gente recebe ali de acordo com o contrato, de acordo com uma tabela estabelecida e definida lá pelo próprio órgão, que é o Detran, deliberado por eles, né? Então, o que você precisa para começar? Para atuar na área, você precisa ser especialista do tráfico hoje, né? Então, você pode procurar uma pós-graduação e você depois precisa também se dirigir aí a uma clínica do trânsito, mostrar seu interesse, entregar o seu currículo, ou muitas vezes ao próprio Detran também. Então, né, alguns estados você não atua em clínica do trânsito, os psicólogos atuam nas próprias clínicas, mas eles precisam ser credenciados lá ao Detran. E aí o Detran tem uma listinha lá e vai designando, então, para quem vai realizar o serviço. Aqui na Bahia não funciona dessa forma. Aqui eu estou vinculada a uma clínica do trânsito e ao Detran. É uma espécie de casamento, né? Então, eu só posso atuar se for na clínica credenciada. Então, não é só a clínica que se credencia, mas eu também. O que você precisa mais, né, algumas habilidades importantes, né? Primeiro, conhecimento de todas as legislações que envolvem ali o CONTRAN, o DETRAN do seu estado, o CFP, além de dominar também algumas áreas importantes e algumas técnicas, alguns testes e algumas técnicas como o rapport, entrevista devolutiva, também desenvolvimento de documentos psicológicos, atestados, né, laudos, e dinâmica de grupo, entrevista assim, estruturada. O segredo aqui, qual é a dica? É o volume, né? Então, quando você está vinculado numa clínica, você geralmente atende coletivamente. Você nunca vai lá, você não vai atender uma pessoa, você vai atender o que está agendado previamente, e aí você ganha por volume, certo? Porte de arma. Ai, gente, tem um errinho aqui, esse parêntese aqui, na verdade, foi relacionado ao slide anterior, tá? Então, desconsidere aí. Mas o cenário é esse, né? Para avaliação e aquisição de porte de arma, você, então, vai receber uma demanda de quem? De pessoas que desejam obter ou renovar o seu porte de arma. E aí pode ser policiais, pode ser militares, pode ser colecionadores, atiradores, caçadores, e muitos deles também são pessoas que trabalham e atuam com segurança privada, escolas esses centros de formações de vigilantes de segurança. É uma demanda, né, média, eu nem diria que é pouca média, não, acho que eu diria que é média, e especialmente dependendo da área que você mora, né? Então, se você mora numa cidade maior, numa cidade mais bem desenvolvida, mais populosa, dependendo da segurança da sua cidade,
é uma área aí importante e que merece destaque. Quanto é que você pode cobrar? Então, aí você pode cobrar, se for coletivamente ou se for individualmente, esse valor de 300 a 500 reais por avaliação, se for individual. E se você fechar uma parceria com uma escola, por exemplo, um centro de formação para vigilantes, de segurança do trabalho, aí você pode descer um pouco mais o preço e ganhar em volume, né? Tá sempre com aquela parceria. O que você precisa para você começar? Você precisa se credenciar lá à Polícia Federal. Então, precisa ir lá, baixar todo o decreto, dar uma estudada, conhecer quais são as exigências. Existe uma prática, exige um tempo mínimo que eu não. Agora, se são 40, 30, 40 ou 60 horas de prática supervisionada com alguém com experiência em avaliação psicológica, né? Ou seja, e também o domínio com testes psicológicos, entrevistas e raciocínio, habilidade em raciocínio clínico, produção de documentos, tudo conforme a Polícia Federal. Tá? Então, tem que ter conhecimento das legislações. Falar em legislações, a gente também tem um e-book sobre todas as normativas. Então, quando cai aqui nessa área, a gente já tem lá para você. Se você tiver interesse, faz contato conosco, né? E você pode receber esse presente gratuitamente, tá? Bom, a dica aqui é esse público, ele valoriza muito a agilidade de inscrição. Então, profissionalismo é importantíssimo, aliás, é essencial. As avaliações psicossociais estão relacionadas às NRs, né? Que é a 33, 35, 20, 34, são as avaliações para trabalhadores que vão atuar com altura, confinamento, inflamáveis. Então, são empresas que nos procuram, muitas vezes, para avaliação ou prestação de serviço ali, né, com pessoas que vão estar nesses contextos de espaços confinados, de manejar produtos inflamáveis, de construção naval, e a avaliação é compulsória, viu? Então, isso aí faz parte das NRs, que são normas regulamentadoras do Ministério do Trabalho. É uma demanda muito frequente, especialmente se você aí está próximo ao resíduo em cidades com polos industriais, com usinas mineradoras e construção civil ascendente. E aí, como é que você pode? Quanto você pode cobrar? Aí a precificação vai, né, de acordo com a região, você precisa sentir como é que é o termômetro, mas geralmente é coletiva, é uma demanda assim de um público maior e coletiva mesmo, grupal, né? Então aí você pode cobrar entre 80 a 150 por trabalhador. Então, geralmente a gente costuma fazer assim, com grupos de 10, grupos de 20, então é uma demanda significativa, é uma remuneração significativa. E aí você pode atender, eu já atendi grupos de 25 pessoas, totalizando 600 para uma empresa. Isso é muito real, viu, gente? E muito com muito retorno financeiro. É muito valorizado. O que você precisa para você começar? E aí, geralmente, você precisa ter um espaço onde você possa receber aquela turma, então, onde possa acomodar, né, ou grupos de 5, de 10 ou de 15, que você possa aplicar uma dinâmica de grupo, que você possa depois atender individualmente para fazer uma entrevista individual. E, então, assim, é uma sala e a aquisição de alguns protocolos básicos, né? Alguns testes, dependendo da área que você pretende voltar para trabalhar. O perfil comportamental, a avaliação das NRs, por exemplo, contempla um pouco de cada coisa, né? Então, tem que ter uma bateria básica, eu diria. Uma boa entrevista e testes mais objetivos, porque, afinal de contas, você vai trabalhar com testes que sempre contemplem coletivamente. Muitas empresas contratam e gostam de contratar como PJ. Então, às vezes, né, você precisa abrir uma empresa para você atender esta demanda. Qual é a dica que o pulo do gato é? Atue em parceria com empresas. Quanto mais simples e organizado o seu processo, mais chances de concorrência. Recorrência, você, né, ser sempre solicitado. E eu diria aqui que também é importantíssimo o cumprimento de prazos. Então, as empresas geralmente nos procuram para ontem porque querem encaminhar essas pessoas ou querem contratar essas pessoas urgentemente, porque tem prazo para obra, tem prazo para tudo, e a gente não pode, de repente, realizar uma avaliação e, sei lá, e
e em 30 dias a gente fazer uma devolutiva e a gente discorrer um documento e entregar um documento, né? Um relatório, ou o que seja, um documento com todos os resultados ali que você conseguiu identificar das avaliações. Então, a seleção e RH também são serviços ali voltados para empresas, consultorias, concursos internos, empresas de transporte, empresas de distribuidoras de bebidas, né, Ambev, Coca-Cola, enfim, essas grandes multinacionais, elas trabalham muito com essa demanda, certo? Então, são empresas privadas, multinacionais, consultorias de RH, órgãos públicos, algumas ONGs que desejam contratar ou promover pessoas com base em seu perfil psicológico. Ultimamente aqui a gente tem tido até mesmo essas clínicas multiprofissionais, ou, por exemplo, clínicas de dentista do povo, que tem uma rotatividade grande de trabalhadores, então eles desejam muito assim, né, reduzir um pouco essa rotatividade para ter uma assertividade melhor, conhecer um pouco melhor o perfil do trabalhador para estar, né, gastando menos tempo para treiná-lo, isso é importante. E qual é a demanda? É uma demanda sempre presente, sempre significativa, especialmente em empresas maiores. Há ciclos contínuos de seleção e de clima, de seleção, né, de RH e clima organizacional. Quanto é que você pode cobrar? Aí os valores você pode ser um valor de um pacote, de um processo, né, completo, ou pode ser por pessoa, se às vezes for conversado e dialogado com a empresa, né? Então, o que, que você precisa, né? Então, mais uma vez, habilidades com testes, com testagem, com atenção e raciocínio lógico, habilidade para realizar uma entrevista devolutiva, habilidade para traduzir resultados em linguagem acessível para os gestores. Você precisa conhecer a empresa, identificar ali o clima, né, organizacional, qual é o clima da empresa, para saber se aquele trabalhador ele está alinhado, então, com as políticas, né, e os valores da empresa. Dica, treine o seu olhar para perfil profissional. O mercado valoriza psicólogos que entregam relatórios claros, úteis e assertivos. Certo? Bom, em relação ao cenário de justiça, então, é um cenário aqui importante, é um cenário muito inserido psicólogo nas varas da lei de família, nas varas de infância e adolescência, onde envolve adoção, guarda, interdição, medida socioeducativa, violência doméstica. Quem é que te procura? Aí vem os tribunais, né? Vem a defensoria pública, o próprio cliente, se você for atuar de forma particular, ou quando a justiça exige uma avaliação psicológica, quando ele nomeia um perito. Então, você pode ser um perito nomeado aí, de repente, por um magistrado. E a alta cidade, ela é alta, na verdade, né, em cidades com varas atuantes, que é a vara da família, infância, criminal. É uma área mais técnica, que exige um pouco mais de responsabilidade, né? Afinal de contas, né? Você vai nortear ali uma decisão importante do magistrado ou da defensoria ou Ministério Público. Então, como é que você pode cobrar? Aqui no Tribunal de Justiça, o Tribunal de Justiça já tem um valor tabelado, acho que é 450 a 500 reais por avaliação, né? Ou seja, não é por sessão, mas e sim quando ele te nomeia, ele te paga ao final do processo avaliativo. Você precisa a responder às demandas dele ali, as perguntas, aos quesitos, e entregar ali o que ele deseja, né? É voltado para uma demanda específica, então eles já traz. Aí, se for particular, aí o valor é livre, né? Pesquise, veja como é que está funcionando na sua área aí, mas ele pode chegar até R$ 2.000 por avaliação, certo? Por um estudo psicossocial. O que você precisa começar, então, de repente você pode entrar lá no Tribunal de Justiça do seu estado, começar o seu, né, se credenciando, solicitando credenciamento, estudando toda a papelada para você dar entrada, e estudando um pouco mais também sobre toda esse contexto, na verdade, né, de atuação do psicólogo na área jurídica, na área, nessa área que envolve toda a justiça, e formação, alguns cursos também são importantes,
domínio, então, das testagens e o conhecimento em linguagem jurídica e também conhecimento em algumas legislações, como ECA, Maria da Penha, lei, né, as leis específicas também que envolvem esses contextos. A dica aqui é uma área mais sensível, ideal para quem gosta de escrever, analisar contexto, impactar vidas profundamente, porque você vai responder demandas, basicamente demandas da justiça. Você precisa estar ali disponível. A aviação. Essa avaliação é uma avaliação maravilhosa, que ela é voltada, gente, para pilotos, comissários, aeroclubes, escolas de avaliação. Então, são essas pessoas que vão nos procurar. São alunos das escolas de aviação, ou as próprias escolas de aviação, profissionais em formação, ou revalidando suas licenças. Os exames, eles são compulsórios, eles são exigidos pela ANAC, e tem também uma legislação específica, né? A demanda é uma demanda real e ela é alta em algumas regiões, com escolas de aviação e aeroportos. Então, poucos psicólogos conhecem e atuam nesse nicho. É uma ótima oportunidade para você iniciar. Quanto você pode cobrar? Isso aí vai variar também e é livre. Eu diria que 400, 500 reais por avaliação. O que você precisa para começar? Aí você precisa ter conhecimento nas legislações específicas, especialmente a legislação da ANAC, que envolve avaliação para este público. Além de habilidades em avaliação cognitiva, avaliação de personalidade, afinal, você vai avaliar fatores de risco, né? Perfil comportamental também. E alguns conhecimentos que são das exigências do órgão regulador. Busque parcerias com aeroclubes, profissionais da área tendem a indicar bons avaliadores entre si. Fica a dica. Concursos públicos, né? Eita, aqui veio mais. Quem vai te procurar? Candidatos aprovados em concursos públicos que exigem avaliação psicológica no edital. Mais do que concurso, né? Então, recentemente eu recebi uma demanda de uma pessoa que iria para um processo seletivo, para ela atuar no município, e aí o município solicitou. Aliás, essa demanda tem sido, inclusive, bastante constante aqui na nossa região, tá? Foi um período de contratação, um período de seleção, que nem chegou a ser concurso, mas foi uma seleção pública. Então, eles, né, o SESMIT da nossa região identificou ali, por exemplo, uma seleção para educação, para professores, e porque, de fato, eles já conhecem a demanda, já um afastamento muito alto de professores adoecidos, burnout, depressão, para lidar com a situação, mesmo assim, concreta, né, dos desafios da educação pública. Então, ele passou, então, a solicitar avaliação psicológica aos candidatos, então, aos futuros professores, já pensando em evitar esse afastamento, conhecer o perfil comportamental e saber, né, um pouco mais sobre aquele perfil, sobre por exemplo, né, uma habilidade de resiliência, lidar com a adversidade, que afinal de contas quem atua na área precisa. Então, é uma demanda que tem sido cada vez mais sensível, tá? Ela é enorme durante os períodos de concurso e processos seletivos, como eu acabei de colocar. Então, aí a gente pode atuar tanto com a avaliação inicial, como também com a avaliação de recursos. E eu já atendi muitos candidatos, às vezes, que eles foram reprovados em algumas seleções e alguns concursos, e quando a gente investigou, né, o que foi que aconteceu? A gente ali já identificou os processos conduzidos de forma equivocada. Então, muitas vezes, né, infelizmente, colegas avaliam de forma equivocada, mal conduzidas, e aí a gente vai fazer um recurso e vai avaliar e vai ali apresentar. Quanto é que você pode cobrar? E aí também de conforme o contexto, né? Se for para preparar, se for para reavaliar, se for um recurso, principalmente, a média de 250 às 500. Você pode começar pensando em quê? Em começar a pesquisar quais são as exigências dos editais. Então, vai dando uma estudada, vai verificando quais são as exigências, o que os editais costumam pedir. É um perfil comportamental, como a gente pode chegar àquele perfil comportamental, quais são os instrumentos, quais são as técnicas que a gente pode acessar, né, e utilizar para que a gente possa conhecer o perfil comportamental. E aí, montar, então, sua bateria básica, sua estrutura de funcionamento, né? Saber trabalhar com editais de recurso e ter uma linguagem jurídica importante também.
além da linguagem técnica e científica da psicologia. Uma dica: ofereça orientação prévia e apoio a candidatos para aumentar as chances de aprovação. Aqui seria voltado muito a candidatos que vão ser submetidos à avaliação no sentido de trabalhar a ansiedade, de trabalhar, na verdade, por exemplo, a higiene do sono, de trabalhar também algumas variáveis que elas podem impactar de forma positiva ou de forma negativa lá no processo de avaliação, mas jamais ensinar o seu candidato ou ensinar aquele seu cliente a fazer um teste psicológico, tá, gente? Pelo amor de Jesus. Isso é totalmente antiético, além de ser uma infração, né? Então, pense sobre você trabalhar com a preparação mesmo, né? De um perfil ali emocional, de uma ansiedade, para que ele possa, né? Conhecer algumas técnicas de respiração diafragmática e etc., para que ele possa realizar, no momento da avaliação dele, ele está em atenção plena, ele está ali consciente daquilo que ele está desenvolvendo e realizando. Então, por exemplo, quando eu atuo muito com grupos, com coletivo, é muito importante no rapport, naquele momento inicial ali, a gente identificar alguns fatores. Então, dormir bem, se alimentar bem, né? A gente eliminar algumas variáveis que poderiam interferir e até mesmo poderiam enviesar resultados. E é um trabalho importante também. E aqui, vamos falar o quê? Aí você pode estar do outro lado pensando, tá, mas eu ainda me sinto travada. Não sei aplicar testes, não tenho, tenho medo de errar, Sibeli, né? Fiquei com vontade de aprender, quero trabalhar. E como é que eu faço para vender? Como é que eu faço para ofertar esses serviços? Como é que eu faço para cobrar? Então, vamos conhecer um pouco mais desta realidade. Certo? Então, se você pensa assim, não sei aplicar testes, então vamos lá. Isso se aprende, gente, com método, com supervisão e prática. Ninguém aprende de um dia para o outro. Então, se você, como eu, não teve disciplinas, não teve contatos com instrumentos lá na universidade, então a gente precisa buscar por fora. Então, para eu iniciar a minha jornada com avaliação psicológica, eu precisei, inclusive, sair da minha cidade e viajar bastante, né? Porque naquela época a gente não tinha nada online. A gente precisava estar lá, né, com formação presencial. E foram muitas formações, né? Antes da especialização, a gente atuava com a avaliação no trânsito e como perita examinadora. Então, para eu ser perita, eu fui lá para Maceió, passei 15 dias, foram 2 semanas, com aulas de manhã, de tarde e de noite. Foi uma formação com um conteúdo extenso, denso, para que eu pudesse depois atuar no trânsito. E, conforme o tempo, a exigência da especialização veio e a gente precisou também desenvolver a especialização. Ou seja, não é de um dia para a noite. A gente estuda, a gente se forma, né? A gente treina, a gente passa por processos de supervisões, troca com colegas e a gente estuda todos os dias. Não foi só lá não, ainda hoje, né? Então, gente, mas isso também é possível para você. Então, se você esperar amanhã, esse amanhã não vai chegar. Então, comece hoje, comece se identificando com professores, né, ou com cursos que você acredita que podem te trazer ali resultados para que você possa já ter os primeiros contatos ou desenvolver os primeiros domínios com essas técnicas, com esses métodos e principalmente com alguns instrumentos que são mais utilizados dentro do mercado. E se você tem um medo de errar, eu vou te dizer, esse medo não é só seu. Esse medo é de todo mundo. Aliás, esse medo é mais comum do que você imagina, porque todo psicólogo que se forma tem medo de errar, principalmente quando a gente utiliza uma testagem, né, um instrumento, porque ele utiliza ali de vários conhecimentos, que não é só o conhecimento psicológico, é o conhecimento estatístico, matemático e, né, etc. Então, esse medo é um medo comum, mas com um passo a passo claro, com uma supervisão, de repente, com uma formação, você vai ganhando segurança para você iniciar.
Eu não comecei segura. E a gente já errou também. Não sei ofertar, não sei vender, não sei precificar. E aí a gente vai te trazer, então, aqui, quando você, psicólogo, entende a demanda real do mercado, quais são as demandas, quem é que solicita os psicólogos, quais são as avaliações que estão aí mais sendo solicitadas, você não precisa vender, você vai ser procurado, simplesmente. Então, você pode se tornar uma referência de forma orgânica mesmo. Bom, eu mesma, Cibele, já deixei passar oportunidades incríveis de atuação. Por quê? Porque eu não sabia tudo. Eu não sabia que a avaliação psicológica, o que ela poderia me oferecer. E, inclusive, quando eu fui atuar com trânsito, eu só aceitei pela segunda vez. Quando eu recebi o convite, eu tive muito medo. Falei, não, muito obrigada, não quero não. Eu não queria quebrar minha cabeça. E aí eu vi que não era um quebra-cabeça, mas e sim era dar um sim a uma nova oportunidade, porque foi através da avaliação do trânsito em que todas as outras portas se abriram. Então, todas as minhas práticas, todos esses outros cenários de perícia psicológica, avaliação psicossocial, com avaliação para piloto e comissário de bordo, com avaliação de mudança de sexo, tudo aconteceu a partir da minha primeira experiência. Então, alguma experiência precisa ser iniciada aí para você. Então, eu já recusei demandas por medo de não dar conta. Tenho certeza que você também. Eu já cobrei pouco demais também por achar que aquilo que eu fiz, eu não estava acreditando no meu trabalho. E eu já fiquei com, inclusive eu tenho até hoje testes guardados aí, porque foram testes que eu comprei errado, que não eram testes coringas, onde eu podia utilizar individual, coletivamente. E aí, fiquei sem usar. Ou eu não usei, porque eu também não aprendi, ou não sabia usar, por insegurança. Mas, estou aqui para te dizer que a verdade é quem domina as técnicas e conhece as possibilidades de avaliação psicológica cresce profissionalmente e cresce economicamente. Então, por quê? Porque se você sabe onde atuar, quanto cobrar, quanto precificar, quais instrumentos e técnicas utilizar e como conduzir tudo isso com segurança, ética e profissionalismo, você vai ser referência. Você não vai Você não vai bater na porta, né? Assim, as pessoas vão lembrar que você faz. É como acontece com a gente. Sibeli, você atende? Mano, você faz? Né? Então, as pessoas já sabem que a gente disse sim. E até hoje a gente diz, né? Então, e o melhor de tudo isso é, você constrói uma carreira sólida, com um retorno financeiro real. E cada vez mais com ascensão e reconhecimento. É real, gente. Isso pode acontecer, né? E estamos aqui para convidar vocês também a trilhar esse caminho. Se você sentiu que a avaliação psicológica ela pode ser o seu caminho, a gente tem um convite especial para você. Então, a partir de agora, nós gostaríamos, então, de convidar vocês para a nossa imersão. Dia 10 de junho, nós vamos realizar uma imersão gratuita e ao vivo, como a avaliação pode ser uma oportunidade financeira dentro da psicologia. O objetivo dessa imersão é transformar a avaliação psicológica na sua carreira real, rentável e sólida e segura. Então, vem com a gente, coloca na sua agenda, acompanha nossas redes sociais, participa das nossas enquetes, né? Interage com a gente para que você possa sempre estar visualizando os informes, entra na nossa comunidade, acompanha os nossos avisos importantes. Então, estar aqui hoje já te coloca à frente da maioria. Se você está aqui é porque você está se comprometendo com uma formação ética, né, em nossa profissão. E isso tem muito valor, né? Ou seja, você já é diferenciado, diferenciada. Essas aulas, gente, são quinzenais. Então, ou seja, elas são um presente para os membros da nossa comunidade. Uma forma de acompanhar a prática da avaliação psicológica. É a comunidade de avaliação psicológica, um grupo fechadinho lá no WhatsApp. E, né, o intuito dela é construir, então, com segurança
e a gente trocar mesmo cada ponto da avaliação psicológica com vocês. Então, eu já sugiro que vocês anotem aí, daqui a 15 dias, ou seja, né? Deixa eu dar uma olhada aqui na data. Tem mais aulas gratuitas e sempre com temas essenciais para o crescimento de vocês, certo? Vai ser dia 2 de junho, salvo engano. Então, eu e a Manuela começamos exatamente como vocês, com dúvidas, com inseguranças, com medo de errar, mas a gente não desistiu. A gente disse sim, a gente foi lá e desafiou a gente mesma, né? E hoje a nossa missão é estar aqui, ajudando vocês a caminhar com mais leveza e clareza. Então, nós esperamos vocês na próxima aula da comunidade, e para quem quiser mergulhar fundo nesse tema, vem com a gente para a imersão dia 10 às 20 horas, pois será uma virada de chave para vocês, certo? Então, agradecemos a sua presença e qualquer coisa, está aqui os nossos contatos. Chama a gente pelo WhatsApp ou pelo Instagram, tá legal? Uma boa noite e até a próxima aula.